Jó 23, 8. É um texto muito engraçado. Eu estava lendo esse texto e então me deparei com estas declarações que eu achei assim, até curiosas. O Jó falando assim, aliás, Jó tem muita coisa interessante, né? Muitas coisas que ele fala, muito bonitas, e a palavra de Deus através dele nos abençoa. Ele fala assim: eis que se me adianto, eu estou falando de Jó 23, 8 a 10. Jó 23, 8. Eis que se me adianto, ali não está. Ele está falando para ele mesmo, não está orando nada. Ele falando de Deus, né? Eu me adianto, ali Deus não está. Se me torno para trás, quer dizer, se eu volto para trás, eu fui para frente, Deus não está lá. Eu volto aqui para trás, Deus não está aqui atrás. Não o percebo. Se Ele opera do meu lado esquerdo, eu não o vejo. E se encobre à direita, também eu não o vejo. Mas ele declara assim: porém, Ele, Deus, sabe o meu caminho. Provando-me Ele, serei como ouro. Interessante, né? E se Ele me prova, eu sou como o ouro provado. Então, o título da minha meditação hoje à noite é este: Deus misterioso. Deus é um Deus misterioso. Deus não cabe na caixinha da gente. A gente fala de Deus assim, parece que Deus vai caber num cercadinho que a gente faz e acha que Deus é aquilo ali para nós. Mas Deus vai além de tudo isso, além da nossa imaginação. Por isso, Isaías fala assim: verdadeiramente tu és Deus misterioso. Então, mistério é aquilo que não é revelado, aquilo que não foi revelado, aquilo que está escondido. Então é mistério. É exatamente as coisas escondidas, são misteriosas. E então, pensando nisso, eu falei que a declaração de Jó é muito engraçada, porque dá a impressão que o Jó está brincando de esconde-esconde com Deus, né? Já viu as crianças brincando de esconde-esconde? E corre para lá e corre para cá. Onde é que está o fulano? E está procurando e não acha, e de repente acha, mas aí já perde de novo, né? Então o Jó fala assim: olha, eu vou para frente, eu vou caminhando para buscar, para ver onde é que Deus está. Aí quando eu chego lá no final, eu descubro que Ele não está ali. Então eu volto atrás, de repente Ele ficou para trás. Eu volto aqui atrás também, Ele não está aqui atrás. Aí ele fala assim: mas aí eu vou para a esquerda, eu vou para o lado esquerdo, pensando que Ele está aqui do meu lado esquerdo. Ele opera ali, eu vejo que Ele está operando, fazendo alguma coisa ali. Eu vou para lá, chega lá e eu não encontro, aí eu volto para a direita, também Ele não está na direita. Não parece uma brincadeira de criança, escondendo aqui, escondendo ali? É mais ou menos isso. Então isso me veio. Deus é um Deus misterioso. E um outro mistério ainda, que eu quero trazer aqui, é o mistério de nós agora termos este Deus morando dentro de nós. Não é uma coisa misteriosa? Ele é tão grande, né? Tão maravilhoso, que não cabe nem no universo, porque ele criou o universo todo, Ele é tão grande, mas de repente Ele cabe no meu coração, cabe no seu coração. Deus cabe na nossa vida, é outro mistério. E aí, parece que nem o diabo, nem Satanás entende muito bem esse mistério. E eu me lembrei de uma senhora que estava incorporada, uma entidade maligna incorporada nela, e eu estava lidando com
aquela situação, expulsando. Aí de repente eu falei assim, e aquele demônio, furioso, a mulher tinha um inchaço na barriga, parecia um, como é que chama aquele problema que dá no útero das mulheres? Inchou, e aquele, não, mioma, parecia um mioma, uma coisa grande assim, parecia que ela estava grávida, mas não estava grávida, era demônio. Aí o demônio falou assim, quando eu falei, você vai sair dela hoje, para não voltar mais. Aí ele falou assim, como é que vocês me mandam sair, se aquele outro fica dentro de vocês e vocês não mandam sair? Então, o demônio estava reclamando de que Jesus Cristo veio através do Espírito Santo que entrou no ventre de uma mulher. E no ventre da mulher ele gerou Jesus. E aí Jesus depois volta para o Pai e mandou o Espírito Santo. E o Espírito Santo agora não fica sentado numa cadeira do nosso lado. Ele vem habitar dentro de nós. O próprio Jesus falou assim, olha, quando eu for, eu fico perto de vocês, estou com vocês. Mas quando o Espírito Santo vier, ele vai habitar dentro de vocês. E ele veio, e no Pentecostes foi vista assim aquelas línguas de fogo que vinham e estavam repousando sobre a cabeça de cada pessoa, e cada um deles foi cheio desse Espírito Santo, encheu, entrou até encher, e eles começaram a falar línguas estranhas, e falar numa língua que eles nunca haviam estudado. Foi uma confusão tremenda, um verdadeiro mistério que ninguém entendeu. A agitação foi tão grande que as pessoas perguntavam assim, o que nós vamos fazer? Parece que a gente vai morrer, parece que o mundo ia acabar. Então perguntaram assim, que faremos nós? Aí Pedro falou assim, vocês se arrependam dos pecados de vocês e recebam, porque esta é a promessa do Espírito Santo que veio, e vocês vão receber o Espírito Santo também, vão ser batizados, vão mudar de vida. 3.000 pessoas aceitaram Jesus naquele dia, e foram todos batizados. Então Jesus veio para habitar, o Espírito Santo veio para habitar dentro de nós. Isso é um mistério, e o diabo então tem vontade de ficar também dentro das pessoas, e ele às vezes entra na vida das pessoas, e acha que porque Jesus, através do Espírito Santo, veio para morar nas pessoas, aí ele também acha que ele pode morar dentro da pessoa também. Mas ele não tem legitimidade para isso, ele não tem legalidade para morar na vida de ninguém. Eu falei para ele lá, e se ele estiver me escutando por aí, ele sabe disso. Eu não tenho medo dele, ele pode ficar aí na frente, lá atrás, onde ele quiser. Mas tem um anjo aqui, que um anjo só pode com milhares deles, né? Um anjo só pode com esses demônios todos, né? A gente não tem medo dele aqui. Mas eu falei para ele assim, você não pode ficar dentro dela, porque você não pagou o preço de sangue por ela. Você é falso, você tem que sair, porque você não tem legalidade no corpo dela. Mas Jesus tem, o Espírito Santo tem. Então, meus queridos, Deus está conosco, mas Deus é esse Deus cheio de mistério, um Deus misterioso. Tem um texto que eu acho muito interessante, que eu quero mencionar aqui, eu quero falar hoje sobre isso, sobre a alma das pessoas, o que é a alma, e os cuidados que nós temos que ter com a nossa alma. Lucas 21, 19, diz assim, na vossa paciência, fale comigo, paciência. Você é paciente? Você tem bastante paciência? Na vossa paciência, possuí as vossas almas. Então está no plural, porque são muitas pessoas, cada um tem uma alma só, mas são muitas pessoas. Então o Espírito Santo falando através de Pedro, olha, através de Lucas, escreveu,
está no Evangelho. Parece que um versículo que está assim não tem muito a ver. E eu, durante muito tempo, não entendia muito isso aqui. Na vossa paciência, possuí as vossas almas. Então eu perguntaria para você, o que é alma? O que é alma? Onde é que começou a alma? Qual a origem da alma? De onde veio a alma? Então a alma, nós temos duas palavrinhas, uma delas, uma palavra hebraica, nefesh, e outra palavra grega, psique, que a palavra alma vem dessas duas traduções. Nefesh é a palavra hebraica, o Desiel está ali, andando de moleta, mas ele é professor de hebraico, querendo mandar lá para Israel para fazer não só um turismo, mas fazer também lá ver lá, porque tudo que você vê lá em Israel é escrito em hebraico, as placas em hebraico, ele vai se virar bem lá. Então, o nefesh é alma e psique, alma. E essas duas palavras, o nefesh, segundo um dos grandes pregadores e pastor, teólogo, ele disse que a nefesh aparece 500 vezes no Antigo Testamento, a palavra nefesh, porque ela se mistura o espírito e a alma, e existem muitos estudiosos que de fato não fazem essa divisão, alma, espírito, para eles é a mesma coisa. Então, por exemplo, o texto sagrado diz que saíram do Egito mais de 3.000 almas. 3.000 almas. Então a alma ali é a vida, é a pessoa, é o espírito da pessoa. Falando da pessoa, fala do espírito dela. E psique também é alma, e daí é uma palavra composta, psique, deu origem à palavra psicologia, tem as psicólogas que sabem disso, que é uma palavra composta, psique mais logia, quer dizer, alma, estudo. O que significa isso? Significa a ciência que estuda e que propõe tratamentos do comportamento humano, da alma, porque a alma tem a ver com o comportamento das pessoas. Mas quando é que isso começou? Vocês lembram que Deus fez o primeiro homem, fez o Adão. Adão quer dizer humanidade, Deus fez o homem. E o homem era o quê? A princípio era um boneco. Se você quiser ver isso, você só dá uma olhadinha lá no capítulo, acho que no finalzinho do capítulo 1 de Gênesis, e capítulo 2, está ali a criação, Gênesis. Aí Deus cria o homem, que é o Adão, a palavra quer dizer humanidade, e quando ele criou a mulher também chamava Adão. Deus não criou Eva, ele criou a humanidade, o Adão, o macho e a fêmea. Isso é outra coisa. E um era complemento do outro, Gênesis capítulo 5, verso 2, que Deus deu o nome para os dois, para o macho e para a fêmea, Deus deu o nome para eles de Adão. Então Deus vinha passear no jardim e chamava-se Adão, Adão. Os dois corriam para perto de Deus, porque os dois eram chamados de Adão. Depois que pecaram, capítulo 3 de Gênesis, aí o macho resolveu dar um nome para a fêmea. Aí foi ele que deu o nome de Eva para a fêmea. E quem dá nome
Então tem autoridade sobre aquela pessoa a quem deu-se o nome. Então, por exemplo, o casal tem um filho. Aí o casal chega lá no cartório e diz assim: nós queremos registrar nosso filho. O cartorário tem que aceitar o nome que os pais escolheram, porque a criança não consegue escolher o nome. E o cartorário não pode mudar o nome que aquela pessoa escolheu. Eu vi uma ocasião, parece que foi na internet, um nome, a pessoa chamava não sei o que lá, Xerox autenticada. Xerox autenticada é o sobrenome, fulano Xerox autenticada. Você imaginou que nome bonito? Eu pensei, mas por que o cartorário não mudou esse nome? Vai colocar Xerox autenticado no nome da pessoa? Isso é nome de gente? A pessoa vai sofrer muito. Mas o cartorário, se o pai falar assim, esse é o nome que nós escolhemos, nós somos dono da criança. Então, aí você já vê onde é que começou essa coisa da manipulação, do controle, da superioridade. O homem entra no pecado e aí ele começa a colocar a mulher subjugada e dá até nome para ela, um nome que Deus não deu, mas ele deu esse nome para ela. Mas aí o homem está criado, só que Deus fez aquele boneco, aquele boneco, ele fez, eu tenho a impressão que o texto fala que Deus criou do pó da terra. Deus criou do pó da terra, fez o barro lá, e não sei se Deus sujou a mão, não sei que tipo de mão que é a mão de Deus, né? Mas Deus fez, dá a impressão que ele trabalhou aquele barro, e ele faz o boneco. Está lá o boneco bonitinho, só não tinha roupa, peladão, né? Bonito, mas bonito, porque Adão era um homem bonito. Acho que toda mulher gostaria de ter casado com Adão, porque Adão não foi feito pela mão de Deus. Não tinha um olho maior que o outro, não precisava usar óculos, tinha um rosto perfeito, era o figurino que todo homem gostaria de ter. Aí está prontinho lá, mas está assim, ó, quietinho lá, no chão, deitado, né, porque em pé não parava. Aí Deus vai e pega o nariz dele, a narina. Como é que Deus fez isso também eu não sei, mas sei que Deus veio e fez vento no nariz dele. Soprou no nariz, nas narinas do homem. E aí o texto sagrado diz assim que o homem, a partir dali, passou a ser alma vivente. Alma vivente. A partir dali, ele recebe vida. Então, a parte física, a parte material do homem, vem o sopro divino nas narinas, e o homem, então, recebe a alma. O que é a alma, então? Ela resulta da junção do sopro divino neste barro que é você e eu. E então, nós temos a sede da alma dentro de nós. Então, qual que é a sede da alma? Onde é que a alma reside em nós? Primeiro na mente. Fale comigo, mente. Nós chamamos a cabeça, né? Falando não tem cabeça, não põe a mente para funcionar. Tem o cérebro, mas eu estou falando de intelecto, eu estou falando de raciocínio, eu estou falando de mente. Então, as coisas, eu penso que um dos grandes problemas nossos não é na área física e às vezes também não é só na área espiritual. Nós temos muitos problemas na nossa alma que precisam ser tratados. Não é verdade? Então, raciocínio, intelecto e mais o que a gente fala? Não, na cabeça. Raciocínio, intelecto, pensamento, é tudo isso aí. Mas tem um outro nome aí que eu perdi agora aqui. Então, são pelo menos três termos que a gente usa.
Agora, daqui, então, da cabeça, desce para o coração. Mas como é que entram as coisas na cabeça? Tem os sentidos, e um deles é o olho. Aí tem aquele ditado: aquilo que a gente não vê, o coração não sente. Então, coitadinho dos cegos, o cego não sente quase nada, né? Então, mas tem gente cega. A gente está falando, passaram 2 cegos em frente da nossa casa. É difícil passar por lá, mas de vez em quando passa. Passaram o casalzinho, os 2 cegos, um atrás do outro, aquela bengalinha, ele não vê nada. Aí eu fico, como é que vai despertar sentimento dentro dele, né? É triste ver, mas é uma realidade. Então, os olhos são as janelas, a janela da alma. Entram muita coisa pelos olhares, pelo aquilo que a pessoa contempla. Aí entra primeiro para a cabeça, para a área do raciocínio. Dizem que passa pela nossa cabeça em torno de 3.000 pensamentos diferentes todos os dias. Isso aqui é uma máquina, uma coisa tão bem feita por Deus, e funciona tudo. Quando deixa de funcionar uma pequena coisa, dá um problema tremendo. Tem que ir para o médico, aí tem a medicina que estuda para resolver um probleminha só que surgiu numa pequena área desse organismo que Deus fez tão bem feito, né? Então, nós temos aí, vai para a cabeça, para o cérebro, da cabeça desce para a área dos sentimentos, que é o coração. Sentimentos, a área emocional, das emoções. Aqui dentro está guardado aqui o sentimento bom, sentimento ruim, sentimento de amor, sentimento de raiva, de ódio, tudo. Isso tudo é alma. E então isso da mente, do cérebro, dos pensamentos que desce para o coração, aí ativa a vontade. Nós temos então a vontade. E a nossa vontade, por causa do pecado, quase sempre ela acho que alguém esqueceu de ligar as lâmpadas lá fora, os carros no escuro, não é muito bom. Seria bom dar uma olhadinha, ver se não ligaram, por que não ligaram. Mas então, veja bem, a vontade, né? Vontade, a nossa vontade está depravada. A nossa vontade fica então desequilibrada, viciada. Nós temos vontade de coisas naturais. Então, por exemplo, já estou com vontade de tomar um pouquinho de água, e tem água aqui. Tomar água é pecado? Não. Tem muitas vontades, deu vontade, Deus falou assim, eu vou fazer você, 70% do seu corpo vai ser água. Então você vai de vez em quando, você vai precisar repor, porque você perde água aqui, perde água ali. Você vai ter que repor essa água que você perde. Então a gente vai e bebe água, não é pecado. Você está cansado. Lá em casa tem uma caminha gostosa lá para dormir, né? Quando a dona Gina ela dorme mais cedo um pouquinho às vezes, e aí ela levanta mais cedo também. Então eu não gosto muito. Às vezes eu deito numa caminha lá, está cansado, 00:00, 1h da manhã, eu deito ali, que gostoso. Deus deu cansaço, mas deu também uma cama para eu descansar. Deu fome, mas deu comida para mim. Deu sede, mas tem água para eu beber. E água hoje está sendo uma coisa preciosa. Então, queridos, isso não é pecado não. Mas tem muita coisa ruim, que em função da nossa alma, a nossa alma desestruturada, a nossa alma pecaminosa, a nossa carne, então, desenvolveu hábitos e vontades e tanta coisa assim que são pecaminosas. Nós temos que nos cuidar nesse aspecto. Então, nós temos aí vem no Evangelho, aí Jesus falando, ele olha e fala assim, olhem, sejam pacientes, porque na paciência de vocês, vocês vão possuir a alma de vocês.
possuir as vossas almas. Então eu já descrevi o que é a alma, e tem a alma boa e a alma ruim. Tem gente que já se aperfeiçoou bastante, né? E também não se reencarnou não, porque não tem reencarnação na Bíblia. Eu mesmo acho que nunca fui ninguém melhor lá atrás. E nem vou ser melhor, porque Jesus falou assim, quem é carne vai ser sempre carne. Eu posso nascer 10 vezes, que vai nascer o mesmo Celcino ruim. Posso nascer 20 vezes, é o mesmo Celcino ruim, cabeça dura, e bravo, exigente, sem medo, que enfrenta, que não tem medo nem da morte. O camarada chegou no templo nosso aqui, chegou um dia com um revólver, chegou com a faca, dentro da meia, estava com a bota, e dentro da bota da minha uma faca, e um revólver, chegou na minha frente, e tirou aquele revólver, bateu em cima da mesa. Falou assim, ó, aí eu falei assim, olha, eu andei com isso aí muito tempo, isso aí para mim nunca valeu nada. Falei para ele. Era um bandido que estava hospedado dentro da nossa casa. Aí ele falou, você sabe que não vale nada mesmo? Eu falei, não vale mesmo. Isso aí só complica a sua vida. Eu andei com isso aí, nunca tive medo disso, tive 2 pistolas, tive esse. Aí ele abaixou, tirou de dentro da meia um punhal enorme, colocou lá junto com o revólver. Ele estava hospedado lá, e ele foi tocado pela presença de Deus, e ele falou assim, eu quero entregar isso aqui para o senhor, chama-se Adão. Eu estou corrido da polícia, e longe da minha família, eu vou deixar essas armas aqui com o senhor, e eu vou embora, vou voltar para minha casa, em São José do Rio Preto, e nunca mais eu quero essa vida para mim. Glória a Deus por isso, né? Então, tem alma ruim, tem alma boa. E as almas boas não são boas, porque elas se reencarnaram, porque isso não existe. Mas existe o sangue de Jesus que nos purifica, existe a presença do Espírito Santo que muda a gente, e que dá força para vencer o lado ruim da vida, e ficar só com a coisa boa da vida, né? Então, Jesus fala assim, ele ensinando, ele fala assim, na vossa paciência, possuir a vossa alma. Em destaque aí está o verbo possuir, possuir. O que é que você possui? Ó, eu possuo um carro, eu possuo um relógio. Esse relógio é meu. Eu cuido dele, mas ele é meu, eu faço dele o que eu quiser. Porque ele é meu, eu possuo. Eu possuo o meu carro. O carro é meu, uma propriedade minha. Então você possui uma casa. O verbo possuir aí nesse versículo tem o sentido de autoridade, de exercer a autoridade sobre. Tem o sentido de ser dono, Então o que Jesus está falando? A sua alma não pode ser dona da sua vida. Você não pode ser levado pela sua alma, pelos pensamentos, raciocínios, etc. Você não pode ser levado pela sua cabeça. Você não pode ser levado pelos sentimentos do seu coração. Não estou com vontade. Tem coisa que você tem que fazer sem estar com vontade mesmo. E tem coisas que você está com vontade de fazer que você não pode fazer. Você tem que ter equilíbrio nas suas emoções. É uma luta. Mas é isso mesmo que a gente tem que fazer. Não. Eu me lembro que eu estava trabalhando, eu não era nem convertido ainda. Não era não tinha me convertido, foi logo antes, acho que um ano antes de eu me converter, trabalhava com um caminhão. Aí o meu patrão, um dia cheguei bem cedo na casa dele, meu patrão era sem vergonha, malandro, mulherengo, sem vergonha. E ele sabia disso. E você vai saber porque, olha, ele pôs a esposa dele junto com a prostituta dentro do quarto de dormir e mantinha relação sexual com as duas.
E aí eu cheguei já para trabalhar, pegar o caminhão para ir trabalhar, e ele ia comigo. E eu guiava aquele caminhão, um caminhão velho, não sei como é que eu não morri, mas um caminhão velho, estrada de chão, subida, descida. Eu cheguei para pegar o caminhão, ele de maldade me chamou para dentro de casa, me colocou dentro de um quarto, me prendeu junto com a prostituta. Eu falei, não, eu não quero prostituir, não quero. Eu nunca aceitei, eu nunca prestei, não é que eu sou bonzinho, sou melhor que ninguém. Eu fiz coisa que não dá para contar para vocês, mas uma coisa, eu nunca roubei nada de ninguém, Deus nunca permitiu, e eu nunca tive uma outra mulher na minha vida. E eu não era convertido ainda, até meus 20 anos de idade. Não conheci nenhuma mulher na minha vida. Falar isso hoje parece brincadeira, e as pessoas dão uma risada na cara da gente, né? Mas foi assim comigo. A mulher que eu conheci na minha vida chama-se Júnia. E eu vivo com ela 50 anos, nunca precisei de outra. E não vou precisar. Se você precisa, é problema seu, mas eu nunca precisei. Para nada. Ela tem gente que precisou de 3, 4 mulheres, não sei como é que dá conta, porque eu com uma só. Ela, para cuidar bem dela, dá muito trabalho. Então, se eu tivesse 2 ou 3, você imagina, né? Então é uma só, até morrer. É uma só. Mas aí ele me prende junto com a prostituta. E ela veio e fechou a porta e queria me levar para a cama. Eu pulei uma janela e saí de dentro do quarto. Pulei a janela e pulei fora. Eu tenho que saber o que eu quero da minha vida. Eu não fui criado para prostituição. Não fui criado para viver embriagado. Não fui criado para nada desse tipo de coisa. Eu pulei a janela, saí dali e fui lá para o caminhão. Aí ele foi lá, ainda brincou comigo. Falei, se essa vida está boa para você, tudo bem, mas para mim não é isso que eu quero da minha vida, e pronto. E Deus me deu essa graça. Você vê os apertos que eu já passei na vida, né? Então, eu quero ler com você, isso é coisa da carne. O que faz parte da alma? Tudo que você imagina na mente, no coração e na vontade. Isso aqui é a alma da pessoa. Eu não fui criado por Deus para ficar bêbado. Eu bebi muito quando dos meus 14 aos 20 anos, bebi, me embriaguei muitas vezes. Nunca me impediu de trabalhar, etc. Mas eu cheguei a ser carregado algumas vezes, bêbado, carregado, embriagado. Então isso tudo é a área da alma. E aí, por isso que eu digo que o nosso maior problema é mesmo a nossa alma. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Gálatas, ele fala umas coisas interessantes aqui. Carta aos Gálatas, no capítulo 5, veja o que ele diz aqui. Capítulo 5, versos 16 em diante, ele fala assim, preste atenção. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Fale comigo, desejos da natureza humana. Só porque Deus está com desejo de beber, de fumar, de jogar, de prostituir, adulterar, só porque tem desejo você vai fazer? Você é tão fraco assim? Não pode vencer esse desejo? Aí o texto fala aqui, não permita, não deixe que os desejos da natureza de vocês exerçam o domínio da vida de vocês. E o texto continua dizendo assim: por quê? O que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. Então, pense comigo, há uma outra coisa misteriosa em nós.
Porque nós temos duas forças lutando dentro de nós. Tem uma força que é a força da natureza humana, caída, pecaminosa. E tem uma outra força, que é a força do Espírito, do nosso Espírito, que está inspirado pelo Espírito Santo. Porque você agora tem Jesus, você recebeu Jesus. E então, o Espírito Santo veio, inspirou o seu Espírito, e você agora tem muita vontade das coisas espirituais. Mas tem a natureza humana, que tem muita vontade das coisas da natureza humana. É isso que está escrito aqui. Porque o que a nossa natureza humana quer, é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer, é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. Está escrito, lendo a Bíblia. Inimigo, você está vendo aí na tela. São inimigos. Os dois são inimigos e, por isso, vocês não podem fazer o que vocês querem. Vocês não podem fazer o que vocês querem. Não é porque a natureza humana quer levar você para esse lado que você tem que fazer isso. Porém, se o Espírito de Deus, que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. E continua dizendo assim: as coisas que a natureza humana produz, as coisas que agradam a natureza humana, são o quê? São bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual. Imoralidade sexual, está lá, ó. Ainda não chegou lá. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, elas são imoralidade sexual, a impureza, que também está ligada à área sexual, e as ações indecentes também são ligadas à área sexual. Você vê que tem três coisas aí, logo no começo, parece que a primeira coisa é a área sexual, é que pega a todo mundo. Parece que esse mundo virou um antro de prostituição, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Vem gente lá não sei de onde para arranjar prostituta aqui, vem prostituta de lá para arranjar homem aqui, e virou, parece que é um canteiro de obra só, o mundo inteiro, o universo inteiro. Mas Deus está trazendo libertação para nós. O texto, elas são a adoração de ídolos, que é a idolatria, a feitiçaria, as inimizades da natureza humana, as brigas. Não tem briga na sua casa? Lá no seu trabalho tem muita briga, muita confusão? Inimizade, feitiçaria, briga, ciúme ou ciumeiras, os acessos de raiva. Tem gente que dá um tremelique nele assim, dá uma raiva nele, ele vai lá, quebra até a televisão, quebra, depois tem que comprar outra. Burro, né? Besta, por que vai quebrar uma coisa que depois vai ter que comprar outra? Foi chamado um dia que o adolescente brigou com a mãe, fez uma confusão, estava com acho que 17 para 18 anos, ele já devia ter juízo na cabeça dele, mas não tinha. Brigou, e a mãe não deu conta de resolver e me ligou para eu ir lá. Eu fui lá, cheguei lá, a mãe falou: o que ele fez, pastor, o que ele fez aqui na minha casa? O rádio estava quebrado, a televisão quebrada, mas não sei o que quebrado, quebrou tudo, tudo jogado pelo meio da casa, e tudo quebrado. E ele bateu na mãe, e a mãe chorando, a confusão criada aí. Aí eu tive que prendê-lo num quarto lá, falei para a mãe dele: deixa ele comigo aqui. Ele tem só 17, 18 anos, eu tenho bem mais idade que posso ser o pai dele, deixa ele comigo aqui. Aí eu cheguei, prendi ele dentro do quarto, fechei a porta, deixei ele sair. Falei assim: agora bate em mim, você bateu na sua mãe. Sua mãe é mulher, e além de ser mulher é sua mãe, você tinha que ter respeito por ela. Bata em mim, vem aqui, ou então procura um homem para bater. E se você não me bater aqui, se você não vier para cima de mim, o dia que você bater na sua mãe, eu vou vir aqui com a polícia, vou mandar prender você. E você vai aprender a viver.
deu um pega nele assim para valer. E eu queria mesmo que ele viesse para cima de mim, que eu ia pegar, ia jogá-lo no chão, ia dar uns tabefe nele. A minha vontade era essa. Um filho que bate na mãe, o filho que bate no pai, precisa apanhar. Ele não apanhou quando era novinho, precisa apanhar um pouco agora, né? Mas aí, tudo bem. Não, o rapaz começou a chorar, disse, desculpa, então tá bom. Mas a hora que a sua mãe me ligar de novo, eu já vou vir aqui com a polícia. Nunca mais bateu na mãe, nunca mais quebrou nada. E deu alguém que presta, eu só não vou falar o nome dele, porque acho que não é bom. Mas hoje é um empresário aqui na cidade de Londrina. E a mãe dele, ele cuidou e até sustentou a mãe. Nunca mais bateu na mãe, sem vergonhice. É a pessoa que acha que ele pode fazer tudo, porque tem uma mãe, não tem pai, e tal. Mas então isso aqui, o texto briga, né? Briga, confusão aqui, ó. Inimizade, briga, ciúme, inveja, raiva, ambição egoísta, desunião e divisão, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Olha, veja o que está escrito aqui. Eu estou lendo Bíblia, viu? Gálatas capítulo 5, verso 21, fala assim: repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão, não herdarão o reino de Deus. Não, a Bíblia não fala nada de beber, não fala nada, não fala não, olha aqui, é só dar uma olhadinha direito na Bíblia. Aqueles que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Prostituto não vai entrar no reino de Deus, tem que mudar de vida. Briguento não vai entrar no reino, por isso que eu tive que parar de brigar. Eu briguei até, bati, apanhei, fiz tanta coisa errada, mas o dia que eu recebi Jesus, tem que parar de brigar. Foi a maior luta minha, foi essa, parar de brigar. Teve dia de eu levar a polícia para poder pregar, porque as pessoas implicavam comigo, e eu falava assim, eu estou numa coisa tão santa, eu pensava assim, o Evangelho é uma coisa tão boa, tão maravilhosa, que as pessoas têm que respeitar o Evangelho. Então, se não respeitavam por bem, respeitavam por mal. Tinha que respeitar, tinha que me ouvir. E se não ouvisse, eu partia para cima delas. Um monte de rapaz no batistério, e eu pedi, ao diácono vocês vão sair, porque a gente vai fazer um batismo aqui, era um rio, todo mundo tomando banho lá, mas era só um poço, assim, uma represa, era um riozinho, mas era uma represa, e nós tínhamos a autorização do proprietário para usar ali, naquela hora, e eles invadiram lá, e não queriam sair. O diácono chegou e falou, aí veio um outro, mais fortão, também não ouviram. Aí chega eu lá, aí eu falei assim, olha, as pessoas já pediram para vocês, nós vamos fazer um batismo e agora, e nós só vamos entrar depois que vocês saírem. Agora, se vocês não saírem, nós vamos entrar e vamos tirar vocês, na marra. Mas eu não falei desse jeito não, né? Aí eles olharam para o outro, tinha uma meia dúzia lá, eu entrei lá, aí eu já peguei o pessoal, vamos entrando. E eles saíram todos, foram embora, né? Tinha um carreador assim longo, né? A minha maior dificuldade foi sair daquele lugar depois, porque eles encheram o carreador de madeira, quase que eu não podia sair, tinha que descer do carro, ir lá tirar pau, tirar tudo, mas eles não ficaram na represa, tiveram que sair, porque eu entendi assim, aqui é a obra de Deus, e a obra de Deus prevalece sobre toda obra maligna, vai prevalecer. E eu entrava assim para valer, e Deus me deu graça, escapei de morrer, mas estou aqui vivo, e só vou morrer quando Deus quiser. Então está escrito aqui. Então essas coisas são a alma. E a gente, então quando o texto sagrado fala assim, na vossa paciência, tenha calma, tenha paciência, Celcino. Na sua paciência, você vai exercer domínio sobre a sua alma. Tenha cuidado.
Você hoje não está completo ainda, mas eu vou completar minha obra na sua vida. Você ainda não parou de mentir, mas você vai falar a verdade, vai parar de falar mentira. Você ainda tem prostituição, você tem que sair atrás de mulher ou de homem. Você desenvolveu esse espírito de prostituição, mas você vai acabar com isso, porque o meu espírito vai morar dentro de você e você vai ser uma nova pessoa. Você toda a vida enganou, foi enganado, mas agora você está num reino de verdade e não precisa mais de viver no engano. Então Deus estava... Então tenha paciência, mas lute, não pare de lutar, porque você vai vencer completamente todas as obras da carne. E então eu tenho uma boa notícia para você, porque a gente descobre se é assim, tão difícil, como é que você vai dominar? Você não consegue dominar a sua alma. Tem um texto interessante que é Provérbios 16, uma declaração interessante que diz assim, melhor, Provérbios 16, 32, melhor é aquele que tarda em irar-se, olha bem, melhor, fale comigo, melhor é aquele que tarda em irar-se, aquele que é longânimo, que tem estupim longo. Alguém fala assim, fulano tem estupim curto. O que é isso? Já trabalhei tirando, quebrando pedra, tirando pedra mármore, pedra para fazer cal, e eu fazia esse serviço. Ficava lá com uma talhadeira grande, 1 metro, 1,5 metros, conforme o tamanho da pedra. E a gente então fazia às vezes 10, 12 buracos na pedra, mas pedra enorme, uma pedra que dava aí 20 toneladas. E então a gente, durante o dia, ia fazendo os buracos, os furos na pedra, e à tardezinha nós colocávamos os pavios, aqueles pavios, é uma cordazinha cheia por dentro, cheia de pólvora, emendada lá no dinamite. Colocava o dinamite lá dentro da pedra, e aquela cordinha chamada de estupim. Então, um mais comprido, você punha fogo nele primeiro, aí pegou fogo, você tem que correr, põe fogo no outro. Mas aquele lá é mais comprido que esse aqui vai estourar primeiro. Então você põe fogo naquele lá primeiro, põe fogo nesse, põe fogo naquele ali, põe fogo. Então você acende os 10 estupins de uma vez só. E corre, sai correndo, porque vai arrebentar tudo de uma vez só. A gente já tinha o comprimento certinho para um e para outro, e sai correndo, porque senão arrebenta e a pedra vem na cabeça da gente. Então, muita gente foi machucada, até morreu, porque o estupim era curto, a pedra, aí arrebentou a pedra antes da hora, e o camarada levou pedrada na cabeça e morreu. Muita gente morreu, porque não sabia disso. Então, por isso fala assim, o fulano tem um estupim curto, que explode logo, daqui para lá está explodindo. Mas Deus não tem estupim curto. Deus é longânimo, a palavra longânimo significa um estupim comprido. Deus tem uma paciência com você, Deus tem uma paciência comigo, Deus não explode daqui para ali, Ele espera você criar juízo, Ele espera você tomar posição na vida, e fica esperando, porque Ele quer a sua salvação. Então Ele é longânimo, e o texto fala que melhor é aquele que tarda em irar, que é longânimo, que tem o estupim longo, que tem paciência para suportar a ofensa. Tem gente que não tem paciência, nem com ele mesmo, fica bravo com ele mesmo. Não, estou bravo comigo. Tudo bem, pode ficar bravo com você, pode até bater na sua cara mesmo, mas não vai fazer mal para os outros. Né? Então, muita gente tem o estupim curto, não tem paciência com ninguém, e
é mais poderoso do que aquele que controla o seu ânimo, que controla o seu espírito, controla a sua alma, é mais importante do que aquele que controla uma cidade, aquele que conquista uma cidade. Então nós temos aqui a figura daquele exército que vence, aquele comandante que vence, que é um homem truculento, que vai e consegue governar uma cidade inteira. Que ele governa na base do rifle, na base do fuzil, na base das armas, mas ele de fato não governa nem a vida dele mesmo. Então é mais importante aquele que governa a sua própria vida, que exerce o domínio sobre ele mesmo, do que aquele que governa uma cidade inteira. Porque tem muitos governantes aí, o presidente da República incentivou todo mundo a beber cachaça, né? Bebe e tal, tá aí essa confusão que nós estamos vendo aí, etc. Então, agora, nenhum de nós consegue se dominar. A gente chega a essa conclusão: eu não consigo me dominar. Não consegue mesmo. Eu lutava, eu era malcriado assim no sentido de responder minha mãe, de fazer minha mãe sofrer, chorar. Mas eu ficava com muito dó da minha mãe, criando 10 filhos, 9 filhos, que um nasceu e faleceu, criando 10 filhos, numa pobreza, numa miséria, uma mulher que me amou, que deu a vida dela por mim. Eu não queria maltratar minha mãe, mas tinha dia quando eu via, tinha respondido minha mãe, tinha feito minha mãe chorar, minha mãe ficou triste comigo. Aí eu saía dali, minha mãe não falava nada, nem eu falava nada com ela. Eu saía dali e falava: eu não vou fazer mais isso. Fazia 1000 projetos, não vou fazer mais. Mas daí 15 dias eu esquecia tudo aquilo, estava fazendo do meu jeito. Minha mãe estava chorando de novo e eu fazendo a mesma coisa. Nunca consegui me dominar em nada. Mas eu tenho e você também não vai conseguir. Eu vou lutar, eu vou conseguir. Vai conseguir nada. Você por você mesmo, você não é capaz, porque é uma força que te leva. Então, uma força maior assim, tem que ser dominada por uma outra força também grande. E essa outra força chama-se Espírito Santo. Amém, queridos? E eu quero então colocar para você aqui um texto que é Gálatas 5:22. E eu quero fechar com esse versículo aqui. Coloque aí que nós vamos ler tudo junto. 5:22. Veja lá. Mais o quê? Olha aí. Já que a gente não pode dominar, esse mais aí junta o texto anterior com esse versículo. Já que eu não consigo dominar, eu não consigo ter amor, não consigo ter alegria, nem paz, nem paciência, delicadeza, não tem nada, nem sei o que é delicadeza, não tenho bondade, não sou fiel, eu não consigo essas coisas, mas o Espírito de Deus, o quê? Fale comigo, o Espírito de Deus produz, Ele produz. Então fale comigo assim: tudo que eu preciso é abrir meu coração e deixar o Espírito de Deus habitar em mim. Eu quero convidar você para fazer isso hoje. Deixa eu só colocar mais uma coisinha curiosa aqui para você, que nesses próximos 2 domingos vocês não vão me ouvir. E as crianças chegaram, algumas delas, não sei se todas, mas algumas chegaram, e chegaram muito bonitinhas, está todo mundo cuidado, papai e mamãe cuidando. Mas deixa eu só chamar a sua atenção para uma coisa aqui. Há uma maldição que Deus deu para a serpente, porque foi a serpente que trouxe essa confusão toda. Quando a serpente enganou o primeiro casal entrou por esse caminho da alma corrompida, e todo esse mal que nós falamos aqui, foi em função do que a serpente fez lá. Aí Deus falou assim, Deus deu uma maldição para a serpente, que está registrada em Gênesis 2:14, Deus falou assim para a serpente: você
é maldita. Você vai andar sem pé. Você já viu gente andar sem pé? Olha, qual animal que anda sem pé? A cobra não tem pé, e ela corre mais do que você. Eu não entendo isso de jeito nenhum. Solta uma serpente aqui, ó, não tem pé, não tem mão, e ela vai embora, e você não consegue correr igual a serpente. É um mistério. Você vai rastejar, você não vai ter pé. Dizem que ela tinha pé antes, ela perdeu o pé a partir dali. Não sei se é verdade, né? Dizem. Alguns teólogos falam isso. Ela perdeu os pés, perdeu mão, perdeu pé, perdeu tudo. Porque todo animal tem pé, tem mão, a serpente não tem. E aí Deus falou assim: você vai comer pó da terra todos os dias da sua vida. Olha aí. De que o homem foi feito? Pó. Foi feito do pó. Aí Deus soprou no nariz do homem, tornou-se alma. Essa alma agora é corrompida. Então o homem briga. E isso aí é o alimento emocional e espiritual do Satanás. Quando você chega em casa e bate e briga, aí conversando com um casal, ela falou assim: não, eu parti para cima dele e bati nele. E daí? Ele me bateu também, nós apanhamos junto. Como se fosse uma grande vantagem, apanhar junto, né? Então, o Satanás fica alegre, Satanás fala assim: ele se alimenta, ele fica contente, ele se alimenta desse pó, esse é o pó. Eu falei: mas a cobra come pó? Cobra come terra? Não, cobra come grilo, come sapo, come peixe, come rato, mas cobra não come pó. Então qual o pó que a cobra come, que Deus falou que ela ia se alimentar de pó? É esse pó, que é você e eu. Nós às vezes nos tornamos alimento do diabo, para satisfazermos. Você fala mentira, o diabo dá: eu estou contente, estou me alimentando, eu gosto quando você fala mentira. Você brigou, falou mal do pastor. Eu estou puxando a brasa para o meu lado aqui, né? Mas para mim, com essa cabeça branca, com essa experiência que eu tenho, você falar mal de mim, falar bem, não vai resolver nada. É problema seu. Mas você vai ser... O diabo vai olhar para você e vai falar assim: olha, é isso mesmo, fala mal dele. Diga que ele é gritão, diga que ele começou a pregar, não queria parar mais. Fala mal dele, que ele não sabe fazer isso, que ele não sabe fazer aquilo. Vai falando, pode ir para casa falando, vai falando mal. Aí o diabo bate palma, o diabo se alegra, ele está se alimentando. Hein? Está dando comida para ele, está dando comida para ele. Você vai adulterar, aí tem uma mulher lá que é mais bonita que a minha. Ou tem um homem lá que é ele é tão amável comigo, né? O marido dela não dá muita atenção para ela, ela está carente, então aí o diabo fala assim: não, olha aí a minha comida, a comida do diabo. Tem muita gente dando comida para o diabo, e tem sido o sustento e a comida do Satanás, da serpente, a vida toda. Você concorda comigo? Você acha que está certo isso? Eu estou falando para você o que muitos entendidos na Bíblia entendem desse assunto. Falou para a serpente: você é maldita, você vai comer esse bagaço, você vai comer essa fruta podre, você vai comer essa podridão a vida toda. Você já imaginou se alimentar só dessas coisas o tempo todo? Às vezes eu vejo muita coisa ruim, mas eu vejo muita coisa boa. Mas se eu ouvir só coisa ruim, o coveiro do cemitério tem cara de defunto, né? A maioria deles. Tem gente que trabalha no cemitério, fica ali, só vê defunto, embora tenha flor também, mas ele está ali, vê gente chorando, vê defunto. Ele vai ficando triste, pega até o jeito do cemitério. Se a gente ficasse só com coisa ruim, o diabo é ruim assim, ele tem cara de imundo, de sujo, de podridão, porque ele só se alimenta de podridão. Agora nós não, nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo entra dentro de nós. Coloca aí 5:22, por favor. Eu quero que você fique em pé comigo e leia comigo esses 2 versículos aqui.
Leiam comigo. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade. Aleluia! Então, todas estas coisas são produzidas pelo Espírito Santo, produzidas dentro de nós. O que eu tenho que fazer, sabe o quê? É abrir meu coração e falar: Jesus, vem Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem morar dentro de mim, vem fazer morada dentro de mim.